Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 73 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar fundamental para iniciar os estudos sobre mediunidade, sobre fenômenos espirituais, enfim, sobre doutrina espírita. Na aula de hoje, indo já direto ao ponto, vamos dar continuidade ao temário, ao tema que nós encerramos na aula passada. Acho que na aula 70 nós iniciamos esse estudo, que é o laboratório do mundo invisível, ou mundo espiritual, que é a segunda parte do capítulo 8. E nós estamos no item 128, onde o Allan Kardec, a Sociedade Espírita, evocou o espírito São Luís para responder algumas perguntas acerca de materializações, acerca desses fenômenos de escrita direta ou pneumatografia e essas materializações de objetos. E nós estamos na questão de número 10. Vamos agora, aliás, para a questão de número 10. O espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Veja que pergunta importante. Eu vou até repetir. O espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Resposta. Se o quiser, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Então, muito interessante, né? Tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Então, eis aqui o Espírito São Luís atestando que sim, o espírito pode agir sobre a matéria. Claro que para isso, se ele, o espírito, tiver para isso o necessário conhecimento. Muito interessante. Bom, 11ª pergunta. Suponhamos então que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa a tivesse tomado, teria sido envenenada? É a resposta. Teria podido, mas não o teria feito. Isso não lhe seria permitido. Muito interessante isso, né? O espírito... Nós sabemos que o espírito ele pode, por exemplo, modificar as propriedades da água, né? Para poder colocar propriedades terapêuticas, ou até curativa na água. E aí, claro, é para o bem, sempre para o bem. Mas aqui fica aquela história, e muito interessante, Ele não poderia plasmar, digamos assim, materializar um veneno, porque não seria permitido. Mas aí fica aquela questão, Como assim? Tem sempre algum espírito observando o que o outro espírito está fazendo? Ou é alguma coisa que é impossível porque é de ordem divina? Não ficou muito claro, Não ficou muito claro. Até porque o Espírito São Luís simplesmente diz, não lhe seria permitido. Como seria interessante, se aqui no mundo material, não fosse permitido fazer o mal, que o ser humano, porque aqui no mundo material, sim, as pessoas podem fazer veneno e dar a outras pessoas, e elas morrem com isso. Aqui é permitido, mas no mundo espiritual não. Interessante, eu acho que fica muito a se pensar, muito a se refletir sobre isso. É muito interessante. 12ª questão. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença e o caso já se lhe apresentou? Aí sim, olha só, como eu falei anteriormente, sim, muito frequentemente. Olha que coisa interessante. Sim, o espírito pode
materializar uma substância benéfica, né, curativa, terapêutica. Que bom, né? Que bom mesmo. Muito interessante essas questões aqui. Eu vou até sublinhá-las aqui para posterior aprofundamento. Muito interessante essas questões. Muito mesmo. Bom, 13ª questão. Poderia então fazer também uma substância alimentar, suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer, alguém poderia tê-las comido e ficaria saciado, teria ficado saciado? Olha a resposta: sim. Sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravessam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido e muito sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Interessante isso aqui. Muito interessante. A primeira parte, né, que São Luís fala sobre partículas materiais que atravessam o espaço no meio do qual viveis. Nós sabemos hoje, né, e aí bom que é minha área, né, física, nós sabemos que existem partículas, os neutrinos, né, que são gerados no Sol. Existem 3 tipos de neutrinos. Um deles é gerado pelo Sol. Outros estão no campo cósmico, no espaço, e eles atravessam sim a Terra, atravessam a Terra inteira, como se a Terra nem existisse. Atravessam os nossos corpos. Será que são essas partículas as quais o Espírito São Luís está comentando? E olha que não são somente elas, né? A física de partícula demonstra aí um número enorme de partículas que possuem uma frequência enorme, que possuem uma capacidade de penetrabilidade muito grande também. Muito interessante, muito interessante. Aqui ele dá o exemplo da água, né? Sim, existe água no ar que nós respiramos, sim. O vapor d'água, né? Água no estado de vapor. Basta você pegar uma garrafa d'água gelada e você tira da geladeira, o que é que vai acontecer instantes depois? A garrafa fica suada, né? Fica toda molhada. Porque a água infiltrou-se, né, de dentro para fora? Não, é porque a garrafa com temperatura baixa, em contato com o ar, vai condensar as partículas de água do ar. E aí a água fica molhada, fica suada, né? Todo mundo vivencia isso, né? Química do dia a dia, muito interessante. Me chamou a atenção o final, né, da orientação dele, né, do ensino de São Luís, quando ele diz que somente o Espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. São esses os instrumentos, né? A vontade e a permissão de Deus. Muito o que refletir, sem dúvida alguma. Há uma nota aqui do Allan Kardec, tá? A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e de certa forma convencionais, pode produzir a saciedade. Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúmes, nem crerem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e jamais dependem da vontade. De outro modo,
e jamais dependem da vontade. De outro modo, se nutriria e se curaria a preço muito bom. Olha só que interessante essa nota do Allan Kardec, né? Que interessantíssima essa nota. Vou até anotar aqui, ó. Interessante. Muito interessante. Primeiro, o que ele está dizendo assim? Que sim, né? Kardec está concordando e atestando que os espíritos podem materializar uma substância nutritiva, por exemplo, que é ingerida, né, pelo ser humano, ou seja, tendo contato pelo estômago, essa substância que foi materializada, ela pode causar sim uma saciedade. Mas Kardec lembra aqui que isso é muito raro, que isso é muito raro. E esse é o problema desses fenômenos, né? Problema é grifo meu, tá? Não é bem problema. Bom, as coisas são do jeito que são. Mas são fenômenos raros, né? São coisas que ninguém vê aí acontecer sempre, ou quase sempre. Eu me recordo que muita gente morre de fome, né? Especialmente crianças de até 2 anos de idade, 1,5 milhão delas morrem todo ano de fome, né? E não se vê alimento sendo materializado para saciar a fome dessas crianças. Então é como Kardec, com muita lucidez, escreveu aqui, né? Não depende da nossa vontade. Por que acontece? Por que não acontece? Por que não é simples? Por que isso é muito raro? Tem a ver com a física envolvida no processo, tem a ver com algum outro tipo de conjuntos de valores. É algo muito interessante para se estudar, né? Muito interessante mesmo. Bom, vamos para a questão 14. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Olha só que pergunta. Essa pergunta é muito importante para a conclusão no final desse capítulo, tá? O que Kardec está perguntando, né? Os objetos que os espíritos fazem aparecer, eles são tangíveis, uma vez que você já pode tocá-los, uma vez que você pode sentir, às vezes, o calor deles. Ou seja, você pode tocar no objeto. Mas a questão é, essa tangibilidade, essa solidez, essa materialização, ela pode ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados, ou seja, pode durar muito? Olha a resposta. Isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. Olha só. Resumindo, gente, vamos supor que um espírito materialize um lápis como esse aqui, ó. Esse aqui não, claro, esse lápis aqui eu comprei até nas lojas americanas. Foi feito pela indústria, né? E eu comprei e tá aqui, esse lápis tem anos e tá aqui, ele é durável. A questão é, se um espírito materializar um lápis como esse, ele poderia ser durável também, ad infinito, poderia durar tal qual dura um lápis feito materialmente por humanos encarnados? E a resposta que o Espírito São Luís diz é sim, pode ser, mas isso não acontece. E ele ainda diz por que não acontece. É porque está fora das leis. Mas que leis são essas, né? Até agora nós não sabemos. Mas é interessante que ele diz que sim, é possível, mas isso não acontece porque está fora das leis. Gravem muito essa questão, tá? Anotem muito essa questão aqui, porque ela será importante para uma conclusão que iremos tirar ao final desse capítulo, tá? 15ª questão. Todos os espíritos têm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis, ou seja, esse poder de fazer materializar objetos. Todos os espíritos os têm? Resposta. É certo que, quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente os obtém. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Olha, eu penso muito que esse poder é o conhecimento de que isso pode ser feito. Aqui ele está dizendo que espíritos inferiores podem ter. Mas espíritos inferiores em que sentido, né? Espíritos superiores em que sentido?
nós sabemos que tanto a superioridade espiritual quanto a inferioridade espiritual, ela tem duas asas, né? Como nos lembra Emmanuel, né? Espíritos podem ser muito superiores em conhecimento, mas muito inferiores em moral. E vice-versa, espíritos podem ser muito superiores moralmente falando, mas podem ser inferiores em conhecimento. Aqui, aí, claro, é interpretação minha, porque a questão, convenhamos, ela não é assim tão simples, mas eu interpretei dessa forma, tá? Espíritos inferiores moralmente, mas podem ter um conhecimento muito elevado a ponto de conferir-lhes a capacidade de materializar esses objetos. Já espíritos que possuem uma moral muito elevada pode não ter o conhecimento desse processo. Tem muito que refletir, né, gente? Tem muito que se estudar a esse respeito. E você, o que é que você acha sobre isso? Você já pensou sobre isso? Bom, 16ª questão. Os espíritos sempre têm consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência? Olha que questão interessante. Haja vista que os espíritos normalmente aparecem com um vestuário, né? Uma blusa, uma manta, um vestido, uma coisa. Então, muito interessante a pergunta. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários, ou os objetos dos quais oferece a aparência? Olha que resposta interessante. Não. Frequentemente concorrem para a sua formação, mas por um ato instintivo que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso. Eu acho até que se coaduna um pouco sobre o que eu falei anteriormente, né? Então, interessante está aqui São Luís dizendo que os espíritos não têm consciência de como aparece a roupagem dele. Bom, na nossa, vamos dar uma pausa aqui bem rápido e lembrar que nos nossos estudos atuais, tanto as vestes, né, quanto a própria aparência física do espírito vem através do duplo etéreo. E esse duplo etéreo ele é gerado pelo campo mórfico, que por sua vez é gerado pelo perispírito, pois o perispírito por si só é também um campo de energia, pelo menos ao que nós compreendemos até agora. Não que ele seja só um campo de energia, ele certamente tem mais propriedades. Mas enfim, o espírito geralmente não tem consciência, vede como é uma propriedade do campo, assim como nós não temos consciência daquilo que nosso cérebro faz. Olha, tem inúmeras propriedades, por exemplo, se você come uma maçã, o cérebro vai comandar as equações de absorção e digestão dessa maçã, e nós não temos consciência disso, isso ocorre sem a nossa consciência. Então é interessante, até no nosso corpo tem muitas coisas que ocorrem que nós não temos consciência disso. Aliás, milhões de coisas que acontecem no nosso corpo, nós não temos consciência disso. Bom, na 17ª, vamos encerrar a aula na 17ª questão. Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem tirar o que seja necessário para escrever, e por consequência isso nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta. E a resposta de São Luís: enfim, chegaste onde querias. Deixa muito claro aqui, quando São Luís escreve, né, ou dita, na verdade, enfim chegastes onde querias, é que sim, o espírito tira do elemento universal, do fluido cósmico universal, da matéria contida no fluido cósmico universal. Será do campo de Higgs? Você sabe o que é campo de Higgs? Que a física trata sobre isso. Campo de Higgs é o gerador de toda a massa através do bóson de Higgs, que é uma dessas partículas que eu falei lá no início da aula. O bóson de Higgs é necessário e é o responsável pelo aparecimento da massa, que confere a solidez e a tangibilidade dos objetos.
Então, serão partículas bosônicas de Higgs? Eu sei, eu estou sendo muito técnico aqui. Isso aqui é física de partículas, é um conhecimento bem mais avançado. Mas, enfim, não tem tanto mistério, não. Será que são esses bósons de Higgs que São Luís está aludindo aqui, como em questões no início aqui da nossa fala, foi lá na questão de número 10 que nós começamos a falar sobre isso? Será? Bom, muito que estudar, muito que refletir. Aliás, tem uma nota aqui do Kardec. Era aí, com efeito, onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito havia lido nosso pensamento. Que coisa interessante, fascinante mesmo. E é isso é que é ciência espírita, isso é que é doutrina espírita autêntica, é isso, é investigar, é ter dúvida, é perguntar, é pesquisar, é fazer, é evocar, tirar suas dúvidas. O Espiritismo nos fornece um universo de conhecimento que está à nossa disposição. Basta ter interesse, vontade, seriedade, muita responsabilidade e amor ao que se faz. Bom, era essa a aula de hoje, vamos parar por aqui, tem muito que estudar, muito o que refletir, espero que vocês estejam gostando, deixem aí os comentários se vocês quiserem, mas por hoje é só. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula, tchau!